Boa noite a todos. Estamos nos preparando para a atividade de hoje. Podem deixar aí seus comentários, se o som tá bom. Vamos falar hoje sobre o capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador. Então, manifestem-se aí, vão colocando abaixo essas mensagens para que possamos aqui fazer a leitura. São 19 horas e 27 minutos. Confirma aí que horas são, Paulo. 19h30? 29. São então 19h30, vamos iniciar a nossa atividade. Esta atividade sempre inicia com uma prece. Vamos então solicitar a todos aquele recolhimento íntimo que mais ajuda nesta sintonia. Solicitamos pensar no amigo Jesus, se todos nós que estamos logados nesta plataforma, pensarmos no Mestre Jesus, criamos uma corrente. E à medida que vamos, então, fluindo na prece, vamos produzindo as energias, os fluidos, as vibrações, a atmosfera que é própria para esta atividade. Rogar aos benfeitores espirituais que trabalham, dirigem esta exposição no plano espiritual, que nos ajudem a construir esta atmosfera, que ela possa estar impregnada de fluidos do entendimento, da compreensão,
da resignação, do perdão, da indulgência, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Que esta atmosfera possa nos tocar intimamente, deixando-nos receptivos aos propósitos e objetivos pelos quais estamos reunidos. Pedimos licença e iniciamos então a nossa atividade de hoje. Vamos falar então, como já tinha anteriormente comentado, sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. Esse capítulo é composto dos itens 3 e 4. Eu não vou ler todo, né? Selecionei aqui um trecho para que a gente pudesse então trabalhar e trocar ideias, conhecimentos, né? Já que esta é uma atividade dialogada e a presença de vocês é importante, comentando sobre o que estamos abordando. Então, lá no item 4, diz assim: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, como nós tínhamos comentado anteriormente, sempre fazemos uma pergunta, que é o início dessa atividade. A pergunta que vamos colocar é a seguinte. Deixa eu... Quais as causas das nossas dores? Porque nesse item 4 está bem presente a presença das dores. Então, enquanto vocês se manifestem aí, vamos falar que o Espiritismo, ele vem na data prevista fazer a comprovação daquilo que Jesus fala, E o Kardec coloca lá no capítulo 1 que o Jesus, quando começa a sua pregação, diz: não vim destruir a lei. E aí tem as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. No capítulo 2 ele fala: meu reino não é deste mundo, que Jesus comenta que a verdadeira casa era o plano espiritual. E aí nesse capítulo 2 tem a vida futura, a realeza de Jesus. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, lá está bem presente esse comentário do Mestre Jesus, os vários e diferentes estados da alma na erraticidade. E no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é a ressurreição e reencarnação. Então, quais as causas das nossas dores? Manifestem-se aí. Dona Grácia está dizendo lá: a causa é nosso afastamento da lei de Deus. Então, está no capítulo 1, não vim destruir a lei. A Dona Terezinha, a Nice Carvalho, com certeza nossos desenganos, O Tusnildo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Então, o Cristo Consolador está muito presente, as nossas várias encarnações. A Beth Lima: nós mesmos causamos as nossas dores.
se não provocadas nessa existência, provocadas em outras. A Rejane Reis. Cada vez que há uma infração de nossa parte, diante das leis de Deus, resulta em sofrimentos. Bem interessante, Rejane, porque só sofremos porque infringimos as leis de Deus. Quando entendermos que as leis nós temos que cumprir, isso vai fazer a diferença. Tá, se a gente sabe que sofre porque infringe as leis de Deus, então vai outra pergunta aqui. Já identifiquei em mim essas causas ou está no próximo? Como é que funciona, né? Já identifiquei em mim? Ou essas dores estão no outro, né? Porque se a gente infringe uma lei, essa lei, a gente tem responsabilidade sobre ela. Então, essa lei eu violei porque eu fui o produtor, ou foi o próximo que me levou a isso? A Regina Bachmann, o nosso egoísmo. Então já sabemos que está presente o egoísmo em nós. Sr. Paulo Salerno, como se sentir consolado ao sofrer? Bem interessante esse comentário do Sr. Paulo Salerno, porque no capítulo 5, como o Tusnildo falou ali, bem-aventurados os aflitos, trabalhamos a resignação nesse capítulo. Então a resignação faz as nossas construções. A Jane, as causas de nossas dores são nossas imperfeições morais. Já temos aqui a identificação. Então já sabemos que infringimos lei, já sabemos que elas têm a ver com as nossas imperfeições. Então já temos um bom caminho, já andamos um bom caminho aí. Senhor Paulo Salerno, o autoconhecimento é fundamental para desenvolver a consolação. Que interessante, né? Porque nós produzimos esse autoconhecimento, nós nos conhecemos. Se estamos na encarnação, a gente está ali, naquele momento, desempenhando um papel. Eu não sou Luiz Carlos, eu estou Luiz Carlos, mas aparece neste eu estou Luiz Carlos várias situações que me dão a entender o que realmente esse ser é. Muito bem, quem mais aqui? Deixa eu ver. Vou voltar aqui para fazer mais uma pergunta. Qual o remédio? Qual o remédio então? Eu já identifiquei o problema. O problema é meu. Qual o remédio que eu faço uso? Então vamos lá. Eu já sei quais as causas das nossas dores, da minha dor. Eu já identifiquei em mim estas causas. Ela não está no próximo. Qual o remédio para isso? Existe remédio para a dor? Do corpo existe. A gente está com dor no corpo, localizada em algum lugar. Eu vou lá, vou na farmácia, compro ali uma alopatia, faço uso, a dor desaparece. Como conviver com isso? O Sr. Paulo Salerno. Geralmente nos rebelamos ante o sofrimento. Interessante essa questão, porque se nós deveríamos
Bem-aventurados os aflitos. Se nós deveríamos nos resignar, nós nos rebelamos. E essa condição de rebelar, o que causa em nosso íntimo? Sofrimento, né? A Beth Lima, a reforma íntima nos permite entender as nossas falhas. Interessante o que a Beth comenta, né? A reforma íntima. Então, um dos remédios seria a reforma íntima? Como eu faço essa reforma íntima? Novamente aqui o senhor Paulo Salerno falando, cumprir as leis divinas. Então, eu sei das leis de Deus, eu posso cumprir, e aí tudo, né, se ajeita na caminhada. A Eusi Fagundes, reforma íntima e oração, bem legal. Reforma íntima com oração é um bom remédio para as nossas dores. Anice Carvalho, refazer o caminho com amor ao próximo, que é o que mais Jesus fala, não é? Ele pergunta ao fariseu, qual é o maior mandamento da lei? E aí o fariseu responde, amar a Deus. E ele fala, este é o maior mandamento. E aqui vai o outro, amar o próximo, né? Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. A Beth Lima, seguimos os ensinamentos de Jesus. Dona Grátia, através do autoconhecimento, desenvolver virtudes. As virtudes são as bases, não é? Que para edificar o edifício do homem de bem. Elas servem de alicerce, né? Então, essas virtudes aparecem sempre nos nossos cotidianos. Novamente o senhor Paulo Salerno nos falando aqui, o amor nos liberta. Realmente, o amor é tudo que precisamos para a libertação dessas amarras, desses elos com os vícios e outras coisas mais. A Rosi, não sei se esse é Rose ou Rosi Nazário, a obediência, né? Obediência às leis, né, que são determinantes para as nossas conquistas. Anice fala assim, Anice Carvalho, como dizia Chico, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Realmente, né, a gente pode sofrer com dor, né, e pode se resignar e a dor ser aliviada. Novamente a Regina, a Regina Bachmann falar que com exercício diário e reflexão. Esse exercício diário, né, de virtudes, de amor ao próximo, enxergar no próximo o nosso irmão, né, como somos filhos do Criador, somos efeito do Criador, né, somos então irmãos uns aos outros. E quando nos enxergamos como irmãos, né, então não tem problema nenhum, né, que é amar o próximo como a si mesmo. A Olga Rodrigues, entender o que precisamos de ajuda e aceitá-las. Né? Legal também, porque quando a gente não entende o que está necessitado, aí o bicho pega. Né? Então assim, a gente tem que entender quais as nossas necessidades e aceitar essas necessidades, né, e trabalhar para construir melhor. É humildade. É humildade. Humildade, aí o senhor Paulo Salerno está aqui do meu lado, né, e está falando a humildade, a resignação, o perdão, a pureza de coração, que está esse capítulo aqui, o 6, o Cristo Consolador, ele vai anteceder 4 bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e bem-aventurados os misericordiosos. Então, né, entender as nossas necessidades e aceitá-las, né, faz parte de uma série de construção de virtudes. Rejane Reis,
mover esforços para nos melhorarmos moralmente, bem interessante, né? Porque a melhoria é moral. E acima de tudo, compreender a origem daquela dor e trabalhar em cima da mesma. Não repetir o erro, né? Mas, como vivemos automatismos, né, a gente nem se dá conta de fazer isso, né, Rejane? Essa é uma parte interessante, porque a dor chega, a gente faz o uso da alopatia, a dor volta, a gente faz o uso da alopatia, daqui a pouco a gente, não, peraí, eu tenho que tratar isso. E aí essa busca, né, deveria ser imediata. Por que eu estou, né, com essa dor? Por que ela está repetindo? E não repetir os erros, porque a dor é resultado das infrações às leis, né? Os espíritos nos dizem, né, que só adoecemos porque nos afastamos da lei. Arlete Ramos, Romano, vai falar o Evangelho de Jesus é o caminho a seguir, que é o que estamos fazendo aqui agora. A Jane Macedo, lembrando que reforma íntima pressupõe conhecimento. Então, antes da reforma íntima, é necessário uma jornada de autodescobrimento. Muito legal, né? Porque nem sempre fazemos isso. Irmos para dentro de nós e observarmos nossas falhas e imperfeições. E será que é necessário reformar ou aprender a lidar com as imperfeições? Ela deixa uma pergunta, né? Que vocês que estão logados aqui podem responder para nós. A Vera Lúcia Silva de Oliveira, é o nosso entendimento que devemos modificar nossos sentimentos e ações. A Anice Carvalho vai fazer um comentário dizendo: não existem doenças, e sim doentes. Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui, né? Que é... Eu coloquei ali então. Quais as causas das nossas dores? Já identifiquei em mim essas causas ou está no próximo? Qual o remédio consolo para essas dores, que foi a última? E aí, né, a próxima pergunta que vem é: já estou fazendo uso deste remédio? Já identifiquei que eu sou egoísta, orgulhoso, e eu já faço o uso, né, do contrário, né? Se eu sou egoísta, eu já começo a pensar mais no próximo, e nessas ações que eu defino que eu vou pensar no próximo, elas aparecem bastante na família, né? Ali está a célula máter, né, de tudo. Então, eu já estou fazendo uso deste medicamento, né, deste remédio, né, que não é uma alopatia. Aliás, os espíritos nos dizem, né, quando oramos, quando temos bons pensamentos, quando o perdão está presente, eles dizem que são verdadeiros antibióticos, né, atuando nas nossas células do corpo físico, dos corpos de manifestação. Adília Milagres. Falei certo, Paulo? Uhum. Adília... não fez comentário. O senhor Paulo Salerno aqui faz um comentário. De um modo geral, todos estamos fazendo o uso do medicamento evangélico, né? Agora, neste momento, estamos aqui, né, comprando os remédios para fazer uso. Né, comprando de uma forma, entre aspas, né? Que não pressupõe dinheiro. Adquirindo. Ele me ajudou aqui, nós estamos adquirindo o conhecimento, não comprando. Então, como é que vamos fazer o uso? Já estou fazendo uso deste remédio? Fazer o uso do remédio é: se apresenta o familiar ou se apresenta alguém no cotidiano
e aí eu deixo passar, ou não deixo, ou eu faço. Às vezes aparece aquela dúvida, o tempo está escasso, né? A gente fica, o que eu faço agora? Não tenho o que pensar, faz o uso do remédio. E o uso do remédio que vai ajudar, né, a melhorar as condições que estão por vir. E a última pergunta que eu vou colocar aqui, não é interessante. Nós temos um comentário aí. Ah, tá. Anice, mensagem da Anice. Qual é? Anice? Anice Carvalho, eu acredito que sim. Anice Carvalho. Sobre o uso de medicamentos, né? Eu acredito sim, procurando conhecimento, mas colocar em prática. Depois a Regiane vai fazer outro comentário. A existência atual deverá ser remédio, entretanto, nem sempre o é. Também, quando estudamos o Evangelho, estamos buscando doses do remédio. Legal, Regiane. É mais ou menos assim a nossa atuação, né? A gente tem que fazer uso do remédio, mas quando tem que usar, quando a gente toma alopatia, às vezes esquece, né? E esse remédio evangélico, né, a gente tem que fazer uso e ele vai aparecer em situações, às vezes, que vai nos levar a repensar, mas tem que fazer uso. Fala, Paulo. A Olga Rodrigues. A Olga Rodrigues, ela está dizendo, custei aceitar que precisava de tratamento espiritual. Interessante, Olga. Até chegar ao ponto que estou, tratando uma depressão muito forte. Legal esse teu comentário, Olga, porque as depressões, né, as ansiedades, elas vão chegando e a gente nem vai percebendo, né? Quando a gente está imbuído de amar o próximo, isso tudo vai naturalmente desaparecendo, né? Tusnildo Klein. Temos relatos que até céticos, ao adoecerem, vêm a curar-se impulsionados pelos que oram neste intuito de ajudar o próximo. Bem legal o comentário também do Tusnildo, né? A gente tem aí vários relatos de experiências vividas por aqueles que estão com tumores já numa fase de final, né? Já estão um tempo limitado na encarnação e quando vão trabalhar em benefício do próximo, acabam então, do nada aquele tumor encapsula, né? E ao passar o tempo aquele que tinham de vida, né, voltam ao médico e lá aparece a presença forte, né, o tumor, né, não se propagar mais, ele ficou restrito, foi encapsulado por uma condição de energia e está ali, né, não faz mais nenhum tipo de prejuízo à organização material. A Maria de Lourdes Steiglich, a prece é fundamental, maravilhosa sempre. Remédio que uso várias vezes ao dia. Legal, Maria. Né? Já está fazendo uso do remédio aí, né? Tem vários exemplos aí, podia dividir com a gente essas experiências. Então, a gente colocou aqui, né, 5 perguntas. Quais as causas das nossas dores? Então, assim, a gente sabe que as infrações às leis de Deus, vários comentaram sobre isso. Eu já identifiquei em mim essas causas, ou está no próximo. Normalmente a gente atribui sempre ao meio, né? Sempre ao próximo. Mas as nossas dores são resultados de nossas ações perante a lei. Qual o remédio, o consolo para essas dores, né?
Então a gente já identificou que fazer o bem ao próximo, orar é uma das condições que a gente pode fazer nesse período de pandemia. Vários aparecem pedindo orações, né? Tem que ter lá uma listinha e anotar o nome, porque depois na prece a gente faz a leitura do nome. Isso dá trabalho, ir lá anotar o nome, né? Mas tem que fazer. Então isso é o exercício deste remédio, que é o remédio para a dor, orar em favor do próximo. Isso já é exercitar a caridade. E a quarta pergunta que está ali, né? Já estou fazendo uso desse remédio, então assim, já estou orando, ou já estou fazendo bem, ou já estou sendo amável, ou já estou numa etapa de entendimento com o meu próximo. E qual a dosagem por dia? Porque várias vezes aparecem no dia as oportunidades. E essa dosagem eu faço ela integral? Ou eu tomo pequenas doses, né, e negligencio a dosagem correta? A dosagem correta é a que vai nos ajudar nas nossas condições morais e espirituais. O senhor Paulo Salerno está ali fazendo um comentário, né, bem interessante. Deixa eu ver se tem outro para trás aqui. A Vera Lúcia. Vera Lúcia Silva de Oliveira. Estamos nos esforçando, mas precisamos de muito despreendimentos para conseguirmos êxito. Realmente, Vera. A gente às vezes fica muito apegado a essa parte material e não consegue então fazer esse exercício. Senhor Paulo Salerno, o exercício da caridade é um grande mecanismo de cura. Quando a gente conhece o que essa verdadeira caridade produz em nosso íntimo, e nos nossos corpos de manifestações, ajuda-nos muito a ter o equilíbrio, né? As organizações celulares dos nossos sistemas, dos nossos órgãos, elas começam a funcionar de forma equilibrada. E também, né, quando estamos, né, sintonizados em harmonia com o todo, né? O Emmanuel se expressa lá, acho que é em... não lembro o título do livro agora, não sei se é em Pão Nosso ou um outro que ele fala de reflexões, de filosofia, né? Mas ele diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma com o todo. O que é o todo? Né? Com o reino vegetal, com o reino mineral, com o reino animal e com o reino hominal. Quando a gente está em harmonia nesses reinos aí, a gente então tem a perfeita harmonia da alma. Estamos chegando ao final da nossa atividade. Escrevam aí nos comentários se foi agradável para vocês, né? E vamos então nos preparar para as doses desses remédios que escrevemos aqui e que entendemos que é necessário para que tenhamos uma condição melhor e construindo também um planeta melhor. Vamos fazer a nossa prece de irradiação, não é? Deixa eu fazer, o senhor Paulo Salerno colocou aqui um comentário, vou ler antes da prece dessa irradiação, antes dessa irradiação para os nossos suicidas. Qual é o comentário que você colocou ali? Devemos fazer uso de forma singular, ampliando na medida em que vamos capacitando a amar a caridade. Exatamente, ele comenta comigo que, né, devemos fazer o uso. Lá por querendo reformar o mundo inteiro. Não adianta querer reformar o mundo inteiro. Vamos fazer dentro das nossas possibilidades. E essas possibilidades a gente tem que entender qual é, né, as nossas
capacidades. A gente é capaz de mudar o mundo ou a gente é capaz de nos mudarmos? Então vamos para a nossa irradiação para os suicidas. Convido a todos para buscar novamente aquele recolhimento íntimo, pois quando estamos unidos, estamos produzindo então essas energias que são próprias para atender esses nossos irmãos que por vários motivos cometeram essa infração à lei e, ora, estão necessitados. Temos todos os tipos de necessitados, querido Mestre Jesus, que levaram esses nossos irmãos a produzir a saída da vida material através do suicídio. Cuida de todos, envolvendo-os com fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes, revigorantes, mas acima de tudo de virtudes como a paciência, a tolerância, a compreensão, a resignação, o perdão, a indulgência, deixando-os receptivos às assistências daqueles teus benfeitores que buscam esses nossos irmãos, alguns em condições bastante aflitivas, outros chegando à pátria espiritual, nem se dando conta de que saíram da vida material por esta porta do suicídio, precisando muito do amparo, do consolo de todos aqueles teus benfeitores. Também temos aqueles nossos irmãos suicidas encarnados, necessitados comprovar a completude das suas encarnações, e que por vários motivos, por várias provas, já começam a pensar e a planejar esse ato que é uma grande infração à lei do nosso Pai. Ajuda, Senhor, para que possam se sentir fortalecidos em todas as suas necessidades, principalmente a força, a resignação, a humildade, a simplicidade e pureza de coração que evitam a presença do orgulho, do egoísmo e então ajudam-os a superar esses obstáculos e provas que compõem essas suas caminhadas evolutivas. Tem também os nossos familiares desses nossos irmãos suicidas que também passam por dores bastante presentes em seus corpos de manifestação, levando-os às vezes à depressão, à ansiedade, por estes seus familiares terem produzido estes atos. Cuida de todos, querido Mestre, para que possam então ter o equilíbrio e a harmonia para orar e também ajudar na assistência àqueles seus familiares suicidas. Que todos possam receber destes teus benfeitores a assistência que precisam, sempre conforme as suas necessidades. Assim, então, agradecidos, finalizamos essa nossa irradiação. Queremos agora pedir a todos que providenciem naquelas águas para magnetizar, que pensem naqueles seus familiares que estão passando por dificuldades, por provas, servindo de ponte com esses nossos irmãos, pois à medida que
vamos recebendo a assistência, esse passe espiritual, vamos também propagando para aqueles que estão necessitados. Que todos esses nossos irmãos que estão presentes nesta atividade, e também aqueles que não estão presentes, que são trabalhadores, que são assistidos desta sociedade, possam receber tudo que precisam para enfrentar as suas provas, para enfrentar as suas caminhadas evolutivas, para produzirem o progresso que é necessário e que ora estão vivendo. Que todos também possam receber os fluidos e as energias curadoras, tonificadoras, balsamizantes, revigorantes, deixando os seus corpos em harmonia e equilíbrio com o seu corpo mental. Agradecidos por as assistências da noite, finalizamos a nossa atividade de hoje. Obrigado a todos, não esquecendo, amanhã às 9 horas temos um momento de oração. Aí está um bom remédio para iniciar o dia, não é? Envolver-se nesta atividade gera verdadeiras químicas que são verdadeiros antibióticos atuando nas nossas células. Imperdível esta atividade das 9 da manhã, momento diário de oração. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana.